E aí, meus queridos, vamos lá para a aula 3, então? Nada melhor do que agora treinar de fato a distribuição eletrônica em orbitais. Vamos lá? Tá, apenas relembrando aqui, gente, nós temos 4 números quânticos que são N, L, M e S nesta ordem. Guarde para mim, por favor. Número quântico principal, secundário azimutal, número quântico magnético orbital e número quântico de spin. Ok? Dentro do subnível S, só lembra, por favor, né? O subnível S ele tem como número quântico secundário 0, porque lembra, SPDF 0, 1, 2, 3. Ou seja, ele vai ser composto por um único orbital, porque lembra que ele tem um máximo de 2 elétronzinhos, e esse orbital ele é representado pelo número 0, beleza? Subnível P, quantos elétrons ele comporta? 6 elétrons, o que dá pra gente ao todo 3 orbitais. Na verdade, cada orbital comporta 2 elétrons, né? Tá, e como que a gente indica cada um desses orbitais aqui? São numerozinhos que ficam aqui embaixo, né? E como que a gente vai encontrar esses números? O subnível P ele tem como número quântico secundário igual a 1, ok? O L dele é igual a 1. Ou seja, o número quântico de cada orbital aqui, ele vai de menos L até mais L. Ou seja, de menos 1 até mais 1 passando pelo 0. Fica menos 1, 0 e mais 1. Já no subnível D, nós temos ao todo 10 elétrons, o que confere a ele 5 orbitais, cada um comportando 2 elétrons, né? Gente, o subnível dele tem como número quântico secundário o valor 2, ou seja, o número quântico orbital aqui ele vai de menos 2 até mais 2 passando pelo 0, fica menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Já o subnível F ele tem um total de 14 elétrons, o que confere a ele 7 orbitais. De novo, né? Subnível F ele tem como número quântico secundário o valor 3, então o número quântico de cada orbital aqui ele vai de menos 3 até mais 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. É dessa maneira que a gente identifica quem são os orbitais ali de cada um dos elétrons. Suci! Gente, vamos resolver então o nosso primeiro exemplo. Eu vou bem devagarinho para você tentar pegar toda a ideia por trás do exercício. Primeirão, determine os números quânticos do elétron mais energético, que eu chamei de último elétron ali, dos átomos a seguir. Dado, adote a convenção de que o primeiro elétron tem spin mais meio. Algumas informações aqui, gente. Primeiro, ele quer os números quânticos desse elétron, então lembra, né? Ele quer o endereço do elétron. Maravilha. Ele fala em elétron mais energético, e eu chamei ele de último elétron, né? Tem um outro nome que pode aparecer, que é elétron de diferenciação deste átomo, que é o último elétron adicionado lá no subnível mais energético, beleza? Mais um detalhezinho, quando ele te dá a convenção aqui do primeiro elétron, cara, isso aqui a gente pode dizer assim, né? O exercício ele é atualizado. Os exercícios mais antigos não davam pra gente a convenção do primeiro elétron, e isso dificultava bastante, porque muitas vezes gerava dúvida no aluno. Então, vamos dizer assim, né, os exercícios melhor escritos, mais atuais, eles têm que te dar essa convenção. E a gente vai entender por quê, né? Tá, na letra A, nós temos o potássio. Ele tem 19 prótons, e como é um átomo neutro, tem 19 elétrons também. Fazendo a distribuição do potássio por Pauling, né? Então, nós temos 19 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. A camada de valência é o 4s1 e é coincidente também com o subnível mais energético da distribuição, ok? Tá, onde que eu vou procurar o elétron mais energético, gente? Justamente no subnível mais energético. Como ele quer falar dos números quânticos, né? Lembra, né? Eu estou procurando o endereço de alguém. Quem que é esse alguém? É esse último elétron aqui, ó, que foi adicionado. Como só tem um, né? Então ele é o próprio elétron mais energético da distribuição. Encontrando os números quânticos para ele, lembra? N, L, M e S. Beleza, primeiro número quântico. Ele corresponde ao nível em que esse elétron está. Qual que é o nível que ele está? Está aqui, ó. 4. Encontramos o número quântico principal. Qual é o subnível que esse elétron está? Ele está no subnível S. E aí lembra, né? Isso é o número quântico secundário. Então, S, P, D e F, 0, 1, 2, 3. Como ele está no S, então ele é 0. Olha o número quântico secundário lá. Diz respeito ao subnível e nesse caso é 0. Ok. Para encontrar os outros dois números quânticos, gente,
Aí que vai entrar aquela questão da distribuição em caixinhas, distribuição dos elétrons em orbitais. Somente dessa maneira que eu vou conseguir fazer. Muito cuidado. O nosso elétron aqui em questão, ele está em qual subnível? S. Lembra, né? Dentro do subnível S a gente tem quantos orbitais? Somente um orbital. Então você vai fazer somente uma caixinha. Como eu preciso distribuir um único elétron, ok? Não importa se você vai fazer o desenho dele para cima ou para baixo, ok? Desde que você saiba que, aqui no caso acho que eu fiz para cima, né? Vamos dar uma olhadinha. Então eu coloquei lá o elétron para cima, beleza? O que significa o primeiro elétron distribuído ali? No meu caso ele está para cima, né? Significa que o spin dele tem qual valor? Mais meio. Quem que disse isso para vocês, gente? A tal da convenção. Então, o primeiro elétron, como eu distribuí ele para cima, significa então que ele tem spin mais meio. Essa é a lógica do negócio. Só que, gente, pensa comigo. Se ele está no subnível S e ele tem apenas um orbital, como que a gente representava esse orbital? Era zero, porque lembra, né? O número quântico secundário é zero, então o número quântico magnético ele vai de menos zero até mais zero, que na verdade nem tem, né? Mas tudo bem. Então ele vai somente a levar um zero aqui embaixo. Isso identifica esse orbital. Tá, e qual seria então, vou colocar aqui do ladinho, ó, todos os números quânticos agora perfeitinho, né? N igual a 4, L igual a 0, o M, que é a caixinha onde o elétron parou, como só tem uma caixinha, ele parou na caixinha 0. E qual que é o spin, que é o último número quântico para ele? Ele vai ser mais meio, porque lembra, né? O primeiro elétron que eu distribuí aqui, independente se eu fizer o desenho para cima ou para baixo, ele teria qual spin? De acordo com a convenção, seria mais meio. Pronto. Nós acabamos de encontrar aqui, gente, ó, o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético dessa distribuição, ou também chamado de elétron de diferenciação. Não é tão difícil assim, né, gente? Beleza? Vamos lá para um segundo exemplo? Letra B. Nós temos agora o átomo de bromo com 35 prótons e 35 elétrons. Fazendo a distribuição dos elétrons por Pauling, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 30 elétrons, 4P5, fechamos os 35 elétrons. Como nós queremos os números quânticos do elétron mais energético, então a gente vem aqui no subnível mais energético da distribuição, que é o 4p5, e quem vai ser o elétron mais energético de todos, gente? É justamente o quinto elétron que a gente vai colocar aqui, o último elétron colocado, beleza? Tá. Se a gente quer encontrar o conjunto de números quânticos para ele, então lembra, né? Os dois primeiros a gente encontra facinho. Beleza? É fácil de encontrar. Número quântico principal, é só pegar o nível em que ele está. No caso aqui é 4. Então o quinto elétron que eu vou colocar aqui, que é o último, ele está dentro do nível 4. Beleza, achamos o primeiro número quântico. Qual é o subnível que ele está? Cuidado, agora ele está em P. Então lembra, é SPDF 01, 01. Ou seja, quando ele está no subnível P, o número quântico secundário é 1. De boaça também, né? Agora, para encontrar os outros dois números quânticos, eu preciso fazer o quê? Necessariamente distribuir as caixinhas, distribuir os elétrons nas caixinhas. Como nós estamos lidando com o subnível P, lembra, ele comporta no máximo 6 elétrons, o que corresponde a quantos orbitais? 3 orbitais, 3 caixinhas. Então você vai fazer essa escolha. Tá lá. Para identificar cada um dos orbitais, olha o que a gente fazia, né? Tem que colocar os numerozinhos aqui embaixo. Como o número quântico secundário desse elétron é 1, porque ele está no subnível P, então o número quântico orbital aqui ele vai de menos L até mais L, ou seja, de menos 1 até mais 1. Então aqui fica menos 1, vou colocar lá para vocês, aqui fica 0 e aqui fica mais 1. Esses números identificam qual que é o orbital que o elétron está. Perfeito. Só que, gente, eu tenho que distribuir quantos elétronzinhos ao todo aqui, ó, nesse subnível aí, né, nesses orbitais? 5 elétrons. E não esquece, por favor, qual que foi a convenção dada lá no enunciado, né? De que o primeiro elétron tem que ter spin quanto? Mais meio. Então, quando eu começar a fazer a distribuição, veja lá comigo, ó. Vou colocar o primeiro elétron. Eu coloquei ele viradinho para cima, não foi? Qual que é o significado, então, no meu desenho aqui do para cima? Se o primeiro elétron está para cima, então o spin dele é mais meio. Okay? Todos que estiverem para cima têm spin mais meio.
Só que, gente, agora a gente tem mais elétrons, né? Então, preciso seguir aquelas duas regrinhas que eu falei para vocês, que é a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. A regra de Rand nos diz o seguinte: quando a gente for colocar o segundo elétron, ele vai ter que ficar desemparelhado, ou seja, ele não pode formar parzinho com o primeiro aqui, ó. Ele tem que ficar isoladinho, ok? Então, ele vai ser colocado separado e com o mesmo spin do primeiro. Isso também é importante. Isso é a regra de Rand. Terceiro elétron colocado também tem que ser colocado desemparelhado, sem o seu parzinho. Sempre que houver a opção, né, para orbitais ali de mesma energia, de colocar eles todos separadinhos, você coloca primeiro todos separados com o mesmo spin, ok? Tá, e se eu tiver agora aqui emparelhar, porque eu tenho que colocar 5 elétrons, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar agora o próximo elétron com spin contrário do primeiro que está aqui. Senão a gente não minimiza aquela repulsão elétrica entre as cargas, né? Ok, distribuímos por enquanto 4 elétrons, agora a gente vai lá e distribui o quinto e último elétron. Olha que interessante, gente. Nós estávamos justamente em busca de quem? Do quinto elétron adicionado aqui no subnível mais energético, ou seja, do elétron de diferenciação, né? O elétron mais energético da distribuição. Quem é ele, então? Ó, vem a ser justamente esse elétron que está aqui. Vou assinalar ele para vocês. Então tá lá. Esse é o elétron de diferenciação. O que nós queremos sobre ele? Nós queremos os números quânticos dele, não é? Bom, o nível que ele está e o subnível a gente já sabe. Agora, qual que é a caixinha que ele parou? Qual que é o orbital que ele parou? Ele parou na caixinha 0. Gente, e qual é o spin que a gente encontrou para ele? Se no meu desenho, né, as setinhas, as meias setas para cima indicavam spin mais meio e ele parou para baixo, então qual que é o spin dele? Menos meio. Então, organizei aqui para vocês, ó, o conjunto de números quânticos que descreve justamente o nosso elétron de diferenciação. Tranquilão? Só vou atentar para mais um detalhe, gente. Lembra que o princípio da exclusão de Pauli vai dizer para vocês que dois elétrons não podem ter os mesmos conjuntos de números quânticos. Então, esse elétron aqui, ó, você poderia ficar tentado a dizer assim, professor, mas ele também está no orbital 0, ok? Okay? Então ele tem lá o número quântico principal 4, o secundário 1 e o orbital também é 0. Mas ele vai se diferenciar desse nosso elétron aqui que nós encontramos, né, que nós precisávamos encontrar na verdade, pelo spin, né, gente? Então o conjunto de números quânticos para ele aqui do ladinho não vai ser exatamente igual ao nosso elétron de interesse. Ele vai diferenciar pelo número quântico de spin, que vai ser no caso ali mais meio para esse outro elétron. Ok? Isso foi só um detalhezinho para você ficar atento às nossas informações ali. Exercício 2. O último elétron mais energético, lembra, né? Elétron de diferenciação de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. N igual a 5, L igual a 1, M igual a mais 1 e S igual a mais meio. Adotando a convenção de que o primeiro elétron tem spin igual a menos meio, determine o número atômico deste elemento. Meus queridos, muito cuidado. Agora ele te deu o conjunto de números quânticos e ele está perguntando qual é o número atômico do elemento. Na verdade, ele está perguntando aqui, né, exatamente, ele está te dando um exercício exatamente o contrário do que nós fizemos anteriormente. Uma segunda observação, o primeiro elétron tem que ter qual spin agora? Menos meio. Cuidado com a convenção que foi dada. Olha o que eu vou fazer. A gente sabe que, através desses dois primeiros números quânticos, nós encontramos ali qual que é o nível desse elétron e qual que é o subnível dele. Então, ele está no quinto nível e o subnível corresponde à letrinha P. Então, ele é 5P. Lembra que ele é o elétron mais energético, portanto, é o último elétron adicionado no subnível mais energético da distribuição. Mas para que a gente encontre alguma informação sobre esses números quânticos aqui, né, MS, eu tenho que fazer a distribuição em caixinhas. Então faça lá comigo, gente. Como o subnível aqui é P, então lembra, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Ao todo tem que fazer quantos orbitais? 3 orbitais. Okay? Para identificar esses orbitais, eu coloco aqui embaixo os numerozinhos, não é? Lembra, os numerozinhos eles vão de menos L até mais L. Se o L ele é igual a 1, então vai de menos 1 até mais 1. Esse é o número quântico orbital. Ele vai de menos 1 até mais 1, passando pelo 0. Vou colocar ali para vocês verem. Então, menos 1, 0 e mais 1. Ok. Agora eu preciso fazer a distribuição dos elétrons. Mas, gente, eu não sei quantos elétrons são. Como que eu vou descobrir isso?
Então lembra primeiro, a conversão é que o primeiro elétron tem spin igual a menos meio e o elétron que eu estou procurando tem spin igual a mais meio. Beleza, olha o que eu vou fazer. Vou colocar o primeiro elétron. Eu fiz ele desenhado ali para baixo, não foi? Tá. Então pense assim comigo, né? Se eu coloquei ele para baixo aqui, então o para baixo no meu desenho significa que é spin quanto? Menos meio, porque eu estou seguindo a convenção que me foi dada. Professor, mas no meu desenho eu resolvi ele fazer para cima o primeiro. Não tem problema. Desde que você lembre que no teu desenho, se ele estiver para cima ali, né? Então o para cima corresponde a qual spin? Menos meio. Tá, agora seguindo a regra de Rand. O que a regra de Rand dizia pra gente? Se eu tiver que colocar mais elétrons aqui, eu vou ter que colocar eles desemparelhados e com o mesmo spin. Aí você fala, professor, e como que eu sei que tem que colocar mais elétrons? Porque ó, esse elétron que eu distribuí, ele está em qual caixinha? Menos 1. E o elétron que eu estou procurando aqui, né, que tem esse conjunto de números quânticos, ele não está na caixinha menos 1, ele está na caixinha mais 1. Beleza, vou distribuir mais um elétron então. Coloquei lá o elétron com o mesmo spin do anterior e desemparelhado, ok? Ele não pode formar parzinho ainda porque o Rand diz que não tem como, ok? Tá, só que esse elétron está em qual caixinha? 0. Eu não estou procurando esse elétron, estou procurando o que está na caixinha mais 1. Vou distribuir mais um elétron seguindo novamente a regra de Rand, todos desemparelhados com o mesmo spin. Meus queridos, agora sim, eu tenho um elétron que ele está em qual orbital? Mais 1. Então tá ali, ó, eu quero um elétron que esteja no orbital mais 1. Só que tem um problema, esse elétron ele tem que estar com qual spin? Mais meio. E no meu desenho, lembra, né? Desenho, as minhas setinhas para baixo indicam qual spin ali, ó, seguindo a convenção? Menos meio. Ou seja, gente, esse elétron que está aqui não é o elétron que tem esses números quânticos aqui. Ok? Então ainda não cheguei na minha resposta. Vamos continuar então distribuindo elétrons. Próximo elétron, ele vai ficar emparelhado agora com esse aqui, né? Se ele vai ficar emparelhado, o nosso Pauli nos deu aquela regra lá, né? Aquele princípio da exclusão de Pauli, e ele diz o seguinte: esse elétron tem que ter spin contrário ao primeiro, justamente para a gente minimizar a repulsão elétrica entre eles. Só que, novamente, gente, eu estou procurando esse elétron aqui que está na caixinha menos 1? Não é. Eu quero o cara que está na caixinha mais 1. Então, continua a minha distribuição. Próximo elétron também tem que estar emparelhado com spin contrário. Gente, novamente, ele está na caixinha 0 e eu quero a caixinha mais 1. Não pode ser esse elétron aqui. Quem que vai ser o elétron, então? Esse último que eu vou colocar aqui. Porque perceba, gente, ele está no quinto nível, com subnível P. E qual caixinha que ele está? Mais 1, tá aqui, ó. E qual é o spin desse elétron? Ele é mais meio, porque lembra, em verdinho nós temos os menos meio e em vermelho nós temos os mais meio. Então o elétron que eu estava procurando, que tem esse conjunto de números quânticos, é justamente esse cara aqui. Olha que interessante, que informação que nós obtemos, gente. Então assim, como esse elétron ele era o último da distribuição, o último colocado, né? Então ele está no quinto nível e no subnível P. Então eu sei que ele está no subnível 5P. Ok? Só que dentro desse subnível 5P, quantos elétrons eu vou colocar? Contabiliza aqui comigo, ó, vai dar um total de 6 elétrons. Então, na verdade, esse subnível mais energético deste átomo aqui é o 5P6. E como que eu cheguei à informação de que tinha 6 elétrons lá? Fazendo a distribuição aqui, né, até encontrar o elétron que foi aquele último colocado, ok? Que tinha esse conjunto aqui, ó, de números quânticos. Beleza. Se eu descobrir que o subnível mais energético é 5P6, eu posso fazer a distribuição deste átomo aqui, né, dos elétrons deste átomo, por Linus Pauling, até chegar justamente onde? No 5P6. Aí eu vou lá e somo os expoentes aqui, que vai dar um total de 54 elétrons. Meus queridos, como este átomo é neutro, ok? O número de elétrons dele é exatamente igual ao número de prótons dele, ou seja, ele vai ter também 54 prótons. E se nós encontramos o número de prótons, nós encontramos automaticamente o seu número atômico, e assim identificamos quem é este elemento químico. Beleza? Então lembra, essa modalidade de exercício aqui, ela tem um raciocínio exatamente o contrário do que a gente viu antes. Ok? Aquele abraço.